É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Sejam todos bem-vindos a mais um Culto no Lar! E nós vamos nos divertir e aprender a palavra de Deus de uma maneira muito especial. Então fica aí ligadinho, presta atenção em tudo. E eu já te convido a levantar a mão direita, a mão esquerda, chacoalha, chacoalha, 1, 2, 3 e gruda as mãozinhas pra gente falar com Deus. Vamos falar com Ele? Obrigada, querido Deus, por mais essa semana que podemos estar juntos para aprender, para compartilhar da sua palavra. Que possamos entregar tudo o que temos, tudo o que somos ao Senhor. E que o Senhor faça maravilhas nas nossas vidas. Abençoe esse nosso tempinho juntos. Em nome de Jesus, amém. Como é bom ter Deus comigo, em casa, no campo, no mar. Como é bom ter Deus comigo, bem perto e em todo lugar. Sou feliz com Jesus, pois eu creio em Jesus, Ele mora no meu coração. Sou feliz com Jesus, pois eu creio em Jesus e já tenho a salvação. Como é bom ter Deus comigo, bem perto e em todo lugar. Vocês já perceberam que todos os dias, todos os meses nós fazemos planos, temos ideias de várias coisas que nós queremos que aconteçam? Mas muitas vezes a gente acaba compartilhando esses planos, essas ideias com pessoas erradas, não é isso que acontece? Infelizmente, muitas vezes acontece dessa forma com a gente, talvez com você também. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina sobre para quem que nós devemos contar, compartilhar, confiar realmente os nossos planos para que eles possam dar certo. Vamos descobrir que versículo é esse? Este versículo está escrito na Bíblia, a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. E este versículo diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Para facilitar para a gente aprender esse versículo, a tia Lari vai segurar aqui, isso, e aqui ele está escrito Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar é o mesmo que você entregar, que você confiar por inteiro. E aqui no nosso versículo está dizendo que você deve consagrar, entregar tudo ao Senhor. Então consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos, o que vai acontecer? Eles vão dar certo, eles vão ser bem-sucedidos. Então vamos ler esse versículo juntinhos, mas agora a gente vai ler o endereço dele no começo e no final. Vamos juntos? Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Mas como que nós vamos repetir esse versículo agora? E se a gente repetir o nosso versículo com a nossa roleta? Que legal! Faz tempo que a gente não usa essa roleta. E vamos ver como que nós vamos repetir. Posso girar? Pode. 1, 2, 3 e... repita o versículo chorando. Vamos lá juntinhos? Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Agora chega de chorar, não é? Chega as lágrimas aí. Vamos mais uma vez? Agora eu vou segurar e você que vai girar, Lari. Vamos lá. Ai, com as mãos no chão. Com as mãos no chão? Ih, será que a gente consegue aqui? Aí na sua casa você tem que fazer caprichado. Vai, 1, 2, 3 e... Provérbios 16,
16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Muito bem, muito bem. E agora, vamos mais uma vez. Vamos ver o que é. Com as mãos para o alto. Então eu quero ver, vamos lá, bem fácil, hein? Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Vamos a última vez? Mas agora é a Lê que vai girar aqui. Vamos ver. Repita o versículo. Já foi com as mãos no chão. Dançando. Então vamos lá, todo mundo dançando. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Você já pensou em como seria estudar em um dos colégios mais antigos e famosos da Inglaterra? O colégio conhecido como Eton College. Ele fica na Inglaterra e ele era e é conhecido como um dos melhores colégios do mundo, onde só alunos muito ricos podiam estudar. Já pensou? Até príncipes, princesas já estudaram lá. E era uma grande honra para quem estudava no Eton College ser escolhido para fazer parte do time de cricket. Cricket é um jogo parecido com o beisebol. Nós brasileiros não conhecemos muito desse jogo, mas é bem legal. Ele lembra um jogo que muitos já brincaram aqui no Brasil, chamado de bets. Quem sabe depois que acabar o culto no lar você pode aprender mais sobre esse jogo e jogar aí com a sua família. Era assim que os 3 irmãos participavam desse jogo quando estudaram no Eton College em 1877. Os irmãos eram Kynaston, George e Charles Studd. Eles jogavam muito bem e venceram muitos jogos. Naquele ano, o pai dos meninos foi convidado para ouvir Dwight Lyman Moody, um grande pregador da palavra de Deus que pregava de maneira clara e simples. Moody falava sobre deixar Deus dirigir sua vida e o colocá-lo em primeiro lugar, ao invés de querer você mesmo controlar sua vida e viver da maneira que entristece a Deus. Ele falava sobre pecado, sobre a santidade e amor de Deus e não deixava de contar sobre o sacrifício de Jesus ao se entregar na cruz. E ele sempre dava oportunidade para que as pessoas reconhecessem seus erros e recebessem a Cristo em seus corações. Era tão simples e fácil de entender. E o chefe da família Studd, que era o pai dos meninos, ainda voltou outras vezes para ouvir Moody ensinar. E em uma das vezes ele orou recebendo a Cristo como Salvador. E por onde ele ia, ele pregava a palavra de Deus para outras pessoas. E ainda as chamava para irem na igreja, para ouvirem também. Os únicos que não se interessavam muito para ir à igreja nas reuniões eram os 3 meninos filhos do Sr. Studd. O Sr. Studd fazia o que você e eu precisamos fazer, já que conhecemos Deus e sua palavra, que é a Bíblia. Sabe o que é? Conte aos outros as boas notícias de salvação. Existem muitas pessoas que não dão atenção, que não querem saber sobre viver uma vida com Deus, e isso é muito triste. Mas também existem pessoas que estão com muita vontade de ouvir e aprender sobre a vida com Deus. Por isso não desanime, mesmo quando parecer difícil ou desanimador, faça o que agrada a Deus. Consagre tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você virá a ser a Deus. Se consagrar é você se entregar por inteiro a Deus, por completo mesmo. É uma decisão importante que a gente toma para viver da maneira que agrada a Deus e não a nós. A Bíblia diz em Provérbios 16, 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Por isso, ore ao Senhor para que Ele te use em tudo que você for fazer ou falar. E conte aos outros as boas notícias de salvação. Era isso que o Sr. Studd fazia todas as vezes. Ele contava das boas notícias de salvação. O Eton College era um colégio interno onde os alunos ficavam o dia todo, dormiam e nas férias eles iam para a casa da família. O pai dos meninos sempre hospedava
levava pregadores da palavra de Deus em casa. E certa vez ele hospedou o Sr. Weatherby. E os meninos não foram muito legais? Eles saíram para andar a cavalo e fizeram com que o cavalo do Sr. Weatherby saísse em disparada. Eles sabiam que o homem não sabia andar muito bem a cavalo. E para surpresa dos meninos, o Sr. Weatherby se agarrou ao cavalo e não caiu dele até controlar o cavalo. O que os meninos fizeram era mesmo muito errado. Eles fizeram o que é pecado. Pecado é tudo que deixa Deus triste. Você tem deixado Deus triste? Talvez você esteja vivendo para agradar a si mesmo e não a Deus. Talvez você já tenha feito até mesmo algo para prejudicar outra pessoa. Como conversar com outros quando alguém está te ensinando sobre a palavra de Deus, ficar atrapalhando, fazendo gracinha, ou até mesmo ficar dando risada na hora que não se deve, apenas para chamar a atenção. Realmente essas coisas são pecado. E não é certo zombar das pessoas que estão te ensinando. Existem muitas outras coisas que são pecados e que todas as pessoas sofrem com isso desde o nascimento. Por esse motivo, precisam aprender sobre a grandeza, a santidade, o amor de Deus, que ama a todos e quer salvá-los. Por isso Deus mandou o seu Filho Jesus para sofrer o castigo pelo pecado. Ele não precisava sofrer, mas sofreu para salvar a todos e dar o presente da salvação. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Qualquer pessoa que reconhece os pecados, que crê que Jesus morreu e ressuscitou e o convida para viver em sua vida, pode ser salva e ter uma vida totalmente entregue, consagrada a Deus, uma vida transformada. Se você nunca fez isso, você pode fazer isso hoje mesmo, em oração, e pedir que o Espírito Santo trabalhe em você. Você pode falar com Deus do seu jeitinho mesmo. Mas se você precisar de ajuda, pode mandar um recadinho pra gente que a gente vai te ajudar e te explicar sobre a palavra de Deus. E ainda podemos orar com você. E depois disso, você pode crescer com Deus, fazendo as coisas para agradar a Ele, vivendo longe do pecado. Mas não foi isso o que os filhos do Sr. Stude fizeram. O Sr. Weatherby não ficou muito chateado com a atitude dos meninos, mas ao invés disso ele conversou com cada um dos meninos para falar com eles sobre as boas novas de salvação. Com Charles Stude ele foi bem direto, ele foi logo perguntando se ele era um cristão, se ele era crente. Charles falou que acreditava em Jesus desde criancinha, que sempre foi na igreja, mas que ele não acreditava no versículo todo de João 3,16. Ele acreditava na parte que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas a parte que diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa parte ele não acreditava totalmente não. E foi então que o Sr. Weatherby explicou que a vida eterna é um presente que Deus dá de graça, como quando a gente recebe um presente em alguma data comemorativa, como em aniversário, Dia das Crianças, Natal e outras datas. A gente sempre recebe o presente e agradece. O Sr. Weatherby explicou que na vida com Deus é da mesma forma. É receber o presente que é Jesus e agradecer a Deus por isso. O Sr. Weatherby ainda explicou que não tem como acreditar em apenas uma parte da Bíblia ou uma parte do versículo. E naquela hora, Charles entendeu. Ele se ajoelhou e agradeceu a Deus por Jesus. E ainda pediu que Jesus o salvasse, perdoasse os pecados, e o seu coração se encheu de paz, de alegria. Sabe que depois de alguns dias, os irmãos descobriram que os três receberam Jesus como Salvador através da vida do Sr. Weatherby naquele dia. E que dia tão especial! Charles Stude gostava muito de jogar cricket e ele treinava na frente do espelho. Ele se tornou o capitão do time depois que os irmãos terminaram o colégio. E quando ele foi para a Universidade de Cambridge, logo ele entrou no time. Não demorou muito para que ele se tornasse o melhor jogador e capitão do time.
Em 1882, ele ficou conhecido como o rei do cricket da Inglaterra. E depois disso, entrou para a seleção inglesa de cricket e nesse time venceu todos os torneios na Austrália. Charles Studd aprendeu muito sobre coragem, paciência e trabalho em equipe, mas acabou deixando o esporte tomar conta da sua vida, mesmo tendo Jesus em seu coração. Ele quase não tinha tempo para Deus. Às vezes essas coisas também acontecem comigo e com você, não é mesmo? Mas é importante que você consagre e entregue toda a sua vida para Deus. Coloque Jesus em primeiro lugar em sua vida. Não deixe que jogos, videogames, programas de TV, internet sejam mais importantes para você do que Jesus. Não deixe que essas coisas tomem seu tempo com Deus. Charles Studd não tinha coragem para contar aos outros sobre Jesus, sobre a vida com Deus. Ele passou 6 anos assim. E quando estava terminando os estudos na universidade, seu irmão Jorge ficou muito doente e quase morreu. Através dessa situação, Charles entendeu que é muito melhor ter uma vida com Deus e fazer a vontade dele ao invés da nossa. Charles Studd disse: "Não importa se sou rico, famoso ou um jogador popular de cricket, conhecer Jesus como Salvador e Senhor é muito melhor." George, irmão de Charles, melhorou. E Charles foi novamente ouvir o pregador Moody, que estava pregando a palavra de Deus em Londres. Naquele dia, Charles pensou em sua vida, no quanto o jogo era importante e estava tomando lugar de prioridade na vida dele, porque ele não estava vivendo para o Senhor como deveria. Naquele dia, Charles fez uma oração de consagração, pedindo perdão a Deus e que Deus o controlasse em tudo. E a partir dali, ele pregava a palavra de Deus para os seus amigos. A palavra de Deus diz em Provérbios 16:3: "Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos." Charles chegou a dizer que teve mais satisfação em ver um amigo ser salvo do que jogar cricket, que ele tanto gostava. Ele não deixou de jogar, mas ele sabia que o lugar principal em sua vida era de Jesus e não dos esportes. Charles aprendeu que tudo vem de Deus. E aprendeu as verdades que encontramos na Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz: "Será que vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço?" Imagine só, naquele dia, no quarto, Charles Studd se ajoelhou e entregou todas as áreas de sua vida para Deus. Ele orou as palavras de um hino que diz: "A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor." Naquele dia, Charles decidiu que viveria a vida toda confiando em Jesus e dependendo dele. Ele sabia que Deus o ajudaria e o conduziria. Claro que sim, Deus é poderoso. E você que já tem uma vida com Deus, que já recebeu Jesus como Salvador, você também pode tomar a mesma decisão de se consagrar toda a sua vida ao Senhor. Você pode até mesmo fazer uma oração. Feche os seus olhos e fale com Deus. Diga a Ele: "Senhor Deus, eu entrego tudo que sou, tudo que tenho, tudo que vier a ser nas tuas mãos. Dedico tudo para te servir, como, quando e onde o Senhor quiser. Que minha vida seja para a tua glória e me ajude a sempre me lembrar dessa oração de entrega e consagração ao Senhor. Me ajude a ser uma testemunha da sua palavra e contar aos outros as boas notícias de salvação. Em nome de Jesus, amém." Sabe, Charles entregou toda a sua vida para servir e seguir a Jesus. Será que ele foi para algum país distante? Fique esperto, ligadinho e acompanhe os próximos cultos. Nós teremos 5 aulas especiais sobre a vida deste homem de Deus que se entregou totalmente ao Senhor. E na história missionária que nós aprendemos hoje sobre a vida de Charles Studd, nós aprendemos que ele fez de um hino uma oração muito especial. O nome desse hino é Consagração. E é esse hino que nós vamos aprender agora com o tio. É um hino bem grande, tem muitas partes.
mas nós vamos aprender algumas estrofes desse hino. Então fica ligadinho aí, esperto para você aprender e cantar junto com a gente. Vamos lá? A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez para você aprender. E assim na semana que vem a gente vai aprender mais um pedacinho, hein? A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Olá, criançada! Oi, Felícia! Oi, tudo bem? Que ânimo é esse, Felícia? Ai, eu tô muito feliz, tio, porque hoje é o nosso primeiro culto no lar do ano. É, depois de algumas semanas longe da galeria, a gente tá aqui de volta, que legal! Verdade, tio, eu tava com muita saudade. E aí, você gostou hoje da história? Gostei demais dessa história que a tia Deia contou do moço que estuda. Moço que estuda? É, tio, o Charles estuda. Ah! Não, Felícia, é lógico que ele estudou também bastante. Conhecia a Bíblia, estudou em vários lugares, sabe? Conhecia muitas coisas. Mas não é o moço que estuda, ele é o Charles Stude. Então, tio, estude. É, isso aí, todo mundo tem que estudar, né, É, Felícia? tio, é muito bom estudar mesmo. Mesmo se a aula for online ou presencial, é muito bom mesmo que todos Estude, é verdade. Igual o Charles, né? Isso, Charles Stude, gostei, viu, Felícia? Você também inventa cada uma, só você. Mas, ô Felícia, e aí, a gente volta com aquela ideia de mandar os beijinhos? Como que é? Claro, tio, e essa semana tem beijo, sabe pra quem? Pra quem? Pros aniversariantes. Quem que tá fazendo aniversário, Felícia? O Klaus Pato, tio. Que legal, parabéns, viu, Klaus Pato? Também o tio da internet. Ah, o tio Jonatas, tio da internet, também fez aniversário. Então vamos mandar um beijo, ó. Mas também, tio, tem gente que faz aniversário hoje. Hoje, eu sei quem é, Felícia. A tia Maria Balsamão. Vamos mandar um beijo todo especial pra ela? Beijo, Maria. Mas também, Felícia, tem o tio Osni, meu amigo. Tio Osni da tia Noemi. Faz aniversário amanhã, então a gente já vai deixar os nossos parabéns pra ele também, né? Beijo, tiozinho. Mas também, Felícia, a gente tem que mandar um beijo todo especial pra quem? Para as crianças. Pra todas as crianças que estão assistindo o culto no lar, né, Felícia? Mas não é só criança, não. Tem famílias assistindo, Felícia. Isso. Tem igrejas, Também. professores, todo mundo. Um beijo pra todos. Um beijo. E falando em professores, sabe, Felícia? Tem muitas igrejas que estão compartilhando o culto no lar com as crianças. Que legal! Que responsabilidade, né, tio? É muita responsabilidade. Então, ó, a gente tem que sempre trabalhar e fazer o melhor. Mas a gente fica muito feliz com todo mundo compartilhando aí, participando. E se você quiser ganhar um beijinho na próxima semana, como que faz, Felícia? Ah, tio, é muito fácil. É só deixar o nome nos comentários do YouTube ou no chat, ou então manda um recadinho pra você, né, tio? É isso aí, é só mandar um recadinho no meu telefone, que é o 14 o 9 o 9764 4317, né, Felícia? Mas, ô Felícia, a hora avança, a gente precisa dar tchau pra galera, vamos lá? Ah, mas já. Já, Felícia, você tá muito bonita hoje, toda ajeitadinha aí, olha só, arrumou o cabelo, gostei. Mas, Felícia, a gente tem que dar tchau, então vamos lá? Então, um beijo pra todo mundo Beijo, criançada. e até o nosso
próximo